Eu acho que as artes, o teatro, estão sempre a serviço de e nunca como finalidade de, sabe assim? Isso tá na formação do público, não só de artista, mas formação do público. São essas pessoas que vão ser gestores. E aí, se eles viram lá na escola que é colorir, é pendurar bandeira, e essas pessoas vão vir lá e serem gestores, serem os políticos, serem os vereadores, serem os patrocinadores, sejam os empresários. Putz, então já tem um problema de formação geral. Eu sou Ítalo Araújo, sou formado pelo Teatro Universitário, pela graduação no UFMG, e desde lá vivo de teatro, né? Acho que eu pago minhas contas com teatro e educação. Acho que as duas coisas estão caminhando juntas ali na minha trajetória até hoje, assim. Acho que trabalho como ator, diretor, produção, pesquisador também e professor. Então, assim, eu acho que a gente do teatro tem que fazer muita coisa para conseguir comer, eu acho, né? Senão, eu posso contribuir pensando, putz, veio o Wade aqui falar, sabe? Assim, uma trajetória, outra. E a gente está falando de outro tempo, de outra geração, e a gente tem que pensar em gerações, que a gente está falando de continuidade do fazer artístico, então a gente tem que pensar na formação, assim. Eu acho que a primeira que eu fico pensando é como se forma, eu acho. Como se formam esses artistas? Estão preparados para estar lá fazendo? Como se formam esses gestores? Onde que eles são formados? Eu que estou lá na escola regular também, no ensino de arte, ensino de teatro, aí você falou assim, onde que talvez está o problema da questão? Acho que está na raiz, eu acho que está na raiz da coisa da escola maternal, ensino médio, fundamental, entender a arte como, pendura bandeira para festa junina, colore aí, tá tudo certo. Não entendendo como apreciação estética. Isso está na formação do público, não só de artista, mas formação do público. São essas pessoas que vão ser gestores. E aí, se eles viram lá na escola que é colorir, é pendurar bandeira, e essas pessoas vão vir lá e serem gestores, serem os políticos, serem os vereadores, serem os patrocinadores, sejam os empresários. Putz, então já tem um problema de formação geral. Na raiz. Fundamental. Na raiz, eu acho. Eu acho que é um entendimento do que é arte para o público em geral. E de levar, por exemplo, não é feito teatro para infância e adolescente. Que hora que esses meninos vão ver teatro? Falo teatro. Sim. Então eles vão ver já teatro com 18 anos? Que hora que vira essa chave, sabe? Assim, eu fico preocupado, assim, que horas que eles vão decidir e falar assim, vou ali no teatro. Se não na escola, não é... E Sim. Cabe a nós, artistas, fazerem teatro para as infâncias, para os adolescentes também. Eu acho que as artes, o teatro, estão sempre a serviço de e nunca como finalidade de, sabe? Assim, lá na escola. E isso se aplica à universidade, se aplica às escolas técnicas também, assim, não como finalidade. A gente está fazendo, porque eu estou fazendo psicologia, e aí eu vou usar o trabalho de arte aqui na psicologia. Ótimo, isso é legal, mas e a nossa arte, a nossa formação, sabe, assim? E aí eu faço esse link com a escola fundamental, e aí com as escolas formadoras, eu acho, assim. Igual vieram pessoas antes de mim, como elas se formaram? Acho que muito provavelmente não em escola formal. Foram formadas através de pessoas, através de artistas, outros que fizeram arte e ensinaram esse labor da arte. Sim. Aí quando vai para a escola e institucionaliza isso,
Acho que perde um pouco a essência de... que tem que cumprir... tem que dar nota, tem que ser 60, 100... Sabe assim, essas questões, talvez você estava falando da burocracia atingindo a gente, mas a gente tem que se adequar também, mas ao mesmo tempo como lidar com essas duas coisas. Eu acredito enquanto professor, e eu acho que eu preciso acreditar nessa utopia, senão eu desisto da vida, que todo mundo pode fazer teatro, mas o teatro não é para todo mundo. Entende? Assim, eu acho que assim, todo mundo pode ter a possibilidade, senão eu desisto da minha vida de ensinar teatro. Sim. Se o teatro não pode ser ensinado para qualquer pessoa, aí larga a mão. Porém, eu acho que é realmente conhecer o teatro e Pois é, por exemplo... uma falsa ideia do que é teatro. Exatamente, porque, por exemplo, eu posso dizer que todo mundo pode fazer música. Eu posso dizer que todo mundo pode tocar piano. Eu posso dizer que todo mundo pode tocar violino. E eu posso dar para as pessoas a chance de fazer isso. No entanto, se eu sentar ali então, a prática... e ficar ali achando que estou tocando piano, sem estudar piano, sem saber o que é o dó, o que é o ré, sem saber o que é um acorde, sem saber... Eu não estou fazendo música. Eu acho que a prática diz, sabe assim, é entrar na sala de ensaio e suar. Que não é assim, dar um texto, uma luz, aparecer ali. É muito legal. Não, decorar. Fazer teatro é outra coisa. E eu acho que esse decorar próprio fazer da arte já seleciona a pessoa. Desde que ensinado de uma maneira correta, assim. Correta no sentido... Isso que você falou, assim. Você quer sentar ali no piano? Então você vai ter que treinar, vai ter que ensaiar 8 horas por dia. No sentido de que tem coisas que precisam se dar no nível da linguagem. Sim. Né? E que é aprendido. Eu posso ter dificuldades. Ok, se eu tenho dificuldade, treino 10 vezes mais. Você acha que alguém aprende a ser artista? Eu tenho que acreditar que sim. Enquanto professor, eu não posso deixar. Mas eu não acho que é só na escola. Eu acho que é assistindo teatro, eu acho que é vivenciando, eu acho que é trocando, eu acho que é vivenciando os lugares das artes. A escola hoje, acho que diferente das outras gerações que não tinham essa escola, eles procuravam esses lugares de formação, seja num grupo, seja com um diretor, seja com enfim, com alguém que estava pesquisando. Enfim, eu acho que não é só no ensino formal. Formal que eu digo na nota, não sei o quê. Eu acho que é vivenciando, tem que ver teatro. Você falou assim da formação de público. Acho que a gente não se pergunta, TU, Cefá, graduação, forma, sei lá, 200 pessoas por semestre. Onde estão essas 200 pessoas vendo teatro? Isso é uma questão, mas também onde estão a gente fazendo teatro? Sabe assim, a gente está numa encruzilhada, eu acho. Sim, assim. nós estamos dispersos, né? Essa dispersão, será que tem a ver com descentralização? Não. Olha, os últimos editais eu fico olhando assim, uma desesperança, sabe? Assim, eu vou entrar, quero fazer esse projeto. Aí primeiro você olha o projeto, ideia legal, massa. Aí você olha o edital e fala, putz, não, essa ideia já não dá. Vamos cortar. Aí você fala assim, nossa, eu vou entrar no golfe de 70 mil. Nos últimos editais. Sim, para montagem. Eu vou trabalhar para pagar, assim, porque no final das contas a gente paga para trabalhar. Nesses editais? Porque eu vou ter que escrever o projeto, eu vou ter que atuar, eu vou ter que fazer a prestação de contas, eu vou ter que fazer as questões burocráticas. Se responsabilizar. Me responsabilizar, porque se der merda também, a gente tem que ir lá e pagar. E pagar, e 5 anos
guardando essas... Enfim, aí eu fico assim, será que vale a pena eu entrar nesse edital? Uma vez que eu vivo de teatro, eu não vivo de edital. Assim, de edital. Eu falo assim, queria viver, ótimo, me deu. Queria acordar amanhã e ir para a sala de ensaio e trabalhar. Então assim, eu tenho 1000 coisas para fazer, 1000 trabalhos para fazer. E esse eu vou ter que pagar para trabalhar ou receber um dinheiro pífio, mínimo, para eu fazer isso aqui. Uma trabalheira, ensaiar, igual a gente está falando, trabalhar aqui 8 horas. Porque o nosso trabalho talvez é diferente dos outros trabalhos, né? A gente não larga ele. A gente não larga, a gente não, no final de semana, não, se é pra gente ficar à noite, a gente fica. Acho que diferente das outras profissões, igual você falou da escala 6x1, acho que esse papo nem chegou, ou previdência social, assim, direitos pra gente, e a gente nem chegou a esse papo. A gente quer primeiro trabalhar. Conseguir trabalhar. A gente quer trabalhar. E depois a gente quer esses direitos que todo mundo tem, assim, sabe? De trabalhador. Então a gente primeiro precisa ser trabalhador. Então, eu olho os editais, ele me desanima. A fazer teatro e onde fazer, né? Como fazer. Sim. Pra quem? Como, pra quem, por quê. Sabe por quê? Eu acho que quando eu entrei, por exemplo, fazer teatro, nossa, 70 mil é muita coisa, não é? Poxa vida, eu entrei aqui, 70 mil, Aí quando você vai, putz, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo ali, isso aqui, ou quero fazer com uma qualidade X, peraí, 70 mil não dá. Então não é pra mim, eu acho que está tendo uma fuga, não só geográfica, para outros cantos, que as pessoas estão saindo, seja Rio, São Paulo, talvez lá esteja melhor, de alguma forma, ou indo para fora, ou indo para os concursos outros, se institucionalizando, e deixando de fazer arte, deixando de fazer teatro. Há uma inclusão. E indo para outras profissões, lidando com dupla jornada, com tripla jornada, que não tem a ver com teatro, e isso precariza o nosso trabalho. Sim, com certeza. Eu acho que a gente está em dupla, terceira jornada, e eu tenho que entrar numa sala de ensaio depois de... Com que cor? Poxa, esse aqui é um instrumento de trabalho, eu chegar cansado, exausto, para ensaiar. Exausto. Como que eu crio? Uma coisa lá do Grotowski, ok, mas não é essa a proposta. E menos dinheiro indo para os artistas. Menos dinheiro para o mercado. Os artistas estão desistindo. E está entrando outras pessoas. Eu acho que a gente... que coloco ainda uma questão que eu acho que a gente também está fazendo. É para entrar outras pessoas, mas como? Precisa, porque as pessoas... sei lá, morrem, precisa de ciclos, gerações precisam ser renovadas. Mas eu acho que tem um diagnóstico aí que eu acho que também na política interfere muito, que a gente enxerga muito bem, que são as questões das mídias, que eu acho que nós artistas não estamos ligados nisso, que isso está interferindo, acho que em várias questões, seja o influencer que acha que é artista e está indo para esses editais. O poder público que acha que é isso, que é fazer arte. Então a gente está perdendo esse espaço. Não que essas pessoas precisam... acho que é procurar os nossos nichos. Eu acho que a gente está brigando com essas pessoas no mesmo lugar. Por exemplo, seja no teatro, tá vindo muita gente dessa área. E a gente, eu acho que tem esse quesito que é pós-pandemia, eu acho. Tem essa precarização, mas tem essa questão que a gente não tá conseguindo ler, eu acho. Putz, o que esse cara tá vendo do TikTok? Porque ele fala muito mais desenvolto do que eu. Em frente a uma câmera. Isso é cena? Isso é cena. Isso tem técnica? Isso tem uma proposição linguística? Isso é o quê? Que arte é essa? Ele faz isso em casa, muito menos com essa câmera aí. Com um celular ele consegue fazer muito, entre 1000 aspas, mais do que eu. Que valores são esses? Que chega a muito mais pessoas do que eu, muito mais
E aí o poder público fica, putz, e aí? Então essas pessoas, sabe assim, além disso que você falou, eu acho que tem essa questão. Quer dizer, né, quando talvez esse caos, isso é um caos. Caos no sentido de que os valores estão em xeque. Então, os valores que nós estamos falando aqui, linguística, estética, essa maravilha, a criação, basicamente, a metafísica, esses valores, eles estão quase desconhecidos, né? Distantes. Quer dizer, isso parece que é um bicho esquisito, selvagem, que sei lá de onde veio. E outros valores aparecem, quer dizer, quem faz mais barulho, quem faz mais escândalo, quem grita mais, quem fala coisas de ordem, do momento, a moda, quem fica pelado, quem, eu falo na rede social, quem é ruim, quem é muito mal, sabe ser muito mal e aparecer, porque a questão agora não é se a coisa é boa ou... É número, se aparece. Se aparece, lacra. Valor, isso bate lacra. Nos editais. Bate, porque nos editais pede, cadê o número? Cadê? Então você não é artista, você está alcançando 50 pessoas? Putz, aquele ali alcança 90 mil com 10 mil. E eu acho que é reconceituar o que é teatro, eu acho, assim. Para nós artistas, reconceituar o que é teatro. Gente, teatro é isso, todo mundo concorda, beleza? Ok? Que não é outra coisa, que não é outra arte, que não é outra, enfim, outro conceito. E o poder público entender o que é teatro. Entender que, putz, precisa de iluminação, precisa de um lugar, precisa de espaço. Então preciso ensaiar, não é de um dia para o outro. Então precisa de um... de figurino? Então eles precisam de elemento, eles precisam de profissionais específicos do teatro. Eles têm que repetir. O espetáculo não é efêmero, eu estou vendo muito isso. Espetáculos são efêmeros agora. Ninguém continua com o espetáculo. Aí passa, ok, apresentou, agora eu vou montar outro. Repertório. E aí monta o outro, aí pega o outro, e monta o outro, e pega o outro, e monta o outro. E que antigamente, não sou tão... eu acho que eu sou um pouco novo, mas acho que antigamente tinha isso, de temporadas, de não sei o quê. Não que eu seja saudosista, mas eu acho que ele tem que vir, não como direcionamento, mas propiciar um ambiente. Aqui tem um teatro, aqui tem um teatro público, aqui tem espaços. E não dizer como, onde, pra quê, né? Deixe que a gente faça. Isso inclusive é até para a nossa arte ser modificada. Igual tem há vários movimentos, há várias diversas linguagens, fazeres. Então deixe que isso aconteça. E o poder público só precisa cuidar do ambiente, eu acho. E não... Propiciar. E aí quando você vê o poder público dificultando o acesso ao dinheiro, ao espaço, a outras coisas, você fica assim... Putz, pra que o poder público? Por que você está dificultando, sabe? Assim, uma burocracia para apresentar na rua, para apresentar no parque, sabe assim, para que essa burocracia? Deixa a gente fazer, facilita a nossa vida, já é tão difícil fazer e a gente tem que enfrentar isso. E aí também a nossa formação vai muito no artístico e a gente não sabe dialogar com a mesma língua com essas pessoas que estão lá decidindo. Acho que é como se a gente falasse outras línguas. E aí a gente conversa, eu já fui em algumas reuniões, né? Parece que a gente conversa e aí nada acontece, ou acontece de uma outra coisa. E nada melhora. Ou melhora, ou modifica, mas melhora aqui, pior aqui, e no mais continua do mesmo.
seja na formação, seja no entendimento. Uhum. Vamos reconceituar o que é teatro Uhum. e colocar no dicionário lá, assim, eu acho, o que é teatro, o que é fazer teatro, o que é trabalhar com teatro. Eu acho que as pessoas não estão entendendo, nem os artistas que estão fazendo. Sabe assim, vamos repactuar, quase um movimento, assim, vamos dar as mãos aqui, vamos decidir algumas regras. Isso é um trabalho? Vamos combinar se vai ser um trabalho ou se vai ser uma coisa, uma manifestação? E tudo certo, então, não sei. E aí, queria discutir as questões estéticas, linguagens artísticas. Até isso é difícil. Muito, não, tem gente que não está nem sabendo do que se trata. E a gente mal se... Sabe assim, cai na formação, cai... a gente não sabe dialogar com o público, que arte que a gente está fazendo. Está dialogando com esse público? Está dialogando em que ponto, a que ponto? Não que a gente precisa ser refém do público, mas a linguagem precisa dialogar com o conteúdo. Levá-lo. Fala assim, venha. Assim, com meus alunos, às vezes, eu quero levar minha mãe e quero que ela entenda o que você está sendo feito, e não entender no sentido de facilitar. É de entrar, né? São de outras ordens, assim. Do sensível. Do sensível. Da percepção estética. Total, de usufruir, dela ter uma experiência ali. E esse entendimento que eu busco. Às vezes ela vai em peças comigo porque ela fala... Tipo assim, nada aconteceu pra ela. Ela só viu fragmentos de coisas, de umas coisas, gente pelada, ou passa pra lá, passa pra cá. Tá. Uma luz mais ou menos, e tudo certo, e ela vai pra casa. E isso não forma o público, eu acho. Quando você vê um teatro que é feito de verdade, com uma elaboração, com tudo, com a preocupação da narrativa, isso conquista o público. Isso que me levou no teatro. Acho que eu falei isso com o Gui, que foi no Teatro da Cidade. Eu tinha 15 anos, foi assistir minha primeira peça com 15 anos. E por um acaso foi o Valmir José, uma peça que chama Erva Daninha. E eu fiz assim, nó! Que legal! Quero! Sabe assim, isso tá na formação. Tipo, vai ver o que você gosta. E eu vou fazer o que eu gosto. Não só o que eu gosto, mas o que eu acho que a gente também tem que passar desse umbigo nosso, né? Não só o que eu gosto, mas o que é pertinente, eu acho. O que tá pulsando, eu acho. Porque eu acho que nós artistas estamos muito aqui, ó. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre minha dor, eu quero falar sobre... Tá, e você com o mundo? E você com as pessoas? Dialogue com isso. Legal. Você quer dizer alguma coisa? Eu acho que a gente precisa acreditar numa utopia, eu acho. Eu estava falando isso na terapia, senão a gente desiste. Se a gente ficar pessimista ou falar, não deu certo, acabou. E aí, nós artistas, eu acho que vamos desistindo. Eu acho que a gente precisa resgatar uma certa utopia para a gente brilhar os olhos novamente para algo, assim, mesmo que seja utopia, senão a gente pare. E aí a utopia serve para mirar e falar assim, vou chegar lá. E aí esse movimento nos ajuda a andar, eu acho. Acho que eu preciso eu pelo menos, não sei os outros, mas eu preciso dessa utopia e renovar essa utopia. Sempre.